Oi! Nesse vídeo a gente vai falar sobre as exceções na dieta. Um docinho de vez em quando pode, né? Nutri. E uma pizza no final de semana? E o almoço de domingo na casa da avó, da mãe, como que faz? E o churrasco com os amigos? Não dá para controlar muito nessa situação, né? É muito comum receber esse tipo de pergunta. E aí, será que isso tudo está atrapalhando os seus resultados? Depende, né? Que é importante a gente manter algumas exceções, né? Alguns alimentos que você gosta, né? A gente ter, principalmente a relação social da alimentação na nossa dieta, né? Isso continuar presente na nossa nova dieta, na nossa mudança aí alimentar, isso é de extrema importância, principalmente quando a gente está querendo garantir adesão. Né? É claro que é muito mais fácil a gente ter um resultado se eu falar, não, corta tudo isso, né? Esquece exceção, dieta, foco aí 100%, né? E aí você ajuda, né, quando a gente corta tudo isso, a restringir calorias, segurar lá o consumo calórico mais baixo, e aí principalmente quando o objetivo é emagrecimento, o resultado vem mais rápido. Mas, né, esse resultado vai ser sustentável? Muito provavelmente não, porque às vezes a gente consegue excluir essas situações num período curto de tempo, né? Então você abre mão das exceções por um mês e meio, né? Os mais focados aí talvez consiga até por um tempinho maior, mas a tendência é que você volte a ter esse hábito, esses encontros com os amigos, o almoço de domingo, você não vai continuar evitando a família, né? O docinho de vez em quando, né? Então você reintroduz tudo isso na sua alimentação e aí tudo que você perdeu, você volta a ganhar. Então, o que a gente tem que aprender a fazer, e a palavra-chave aqui é gerenciar, é manejar essas exceções, tanto no período de emagrecimento, e aí como a gente está gerenciando, pode ser que nessa fase a frequência dessas exceções precisa ser um pouco menor, né? E depois na manutenção a gente já aprendeu a gerenciar tudo isso, né? A entender qual o impacto dessas exceções no nosso resultado, você consegue manter esse resultado de uma forma muito mais sustentável, tá? Então como que a gente faz, né, para manejar? Primeiro de tudo, é legal a gente entender qual que é o impacto das exceções na sua rotina alimentar, no seu histórico. Isso é uma coisa muito individual, né? Para algumas pessoas, a exceção realmente é numa refeição comer uma sobremesa. Para outras pessoas, é tomar uma taça, 2 taças de vinho à noite no jantar do sábado com o marido, com o namorado, com a noiva, tá? Para outros, a exceção pode ser um churrasco com os amigos, e aí nesse churrasco tem um volume muito maior de bebida alcoólica, então vai tomar lá 6, 8 latinhas de cerveja num dia, com controle alimentar aí nesse churrasco, de uma forma muito mais desregrada, porque você não tem tanta noção de volume, fica muito mais tempo consumindo tanto os alimentos quanto a bebida alcoólica, né? Então são situações muito diferentes. Né? E não tem certo ou errado nesse caso, porque o social de cada um é individual, né? E eu preciso considerar isso, qual que é o seu social, né? O que você preza, o que tem que continuar, né, no seu final de semana, né? O que você abre ou não mão, né? E aí depois que a gente estuda isso, a gente descobre então que o final de semana da Joana é 500, 800, 1.000 calorias extras, né? E do João é 5.000, é 4.000, né? Então a gente tem que entender o consumo e o impacto, né, desse final de semana, dessa exceção, e aí a gente decide como lidar com isso, né? Com a Joana, talvez a gente consiga até manter esse mesmo hábito que ela tem. A gente sabe que ela vai puxar um pouco a média calórica para cima da dieta do dia a dia. Então vamos dizer que ela quer emagrecer e a gente fez uma dieta aí de 1.200 calorias diárias aí para ela. Às vezes de segunda a sexta ela garante esse consumo. No sábado e domingo ela tem essas 1.000 calorias extras, né? Então, em vez de 1.200, vira 1.700 no sábado, 1.700 no domingo, né? A média calórica lá, que era 1.000, que a gente queria que fosse 1.200, já não é mais, porque subiram 1.000 calorias, né? Que não tem um impacto tão grande assim
no dia alimentar, né, na média calórica diária. Então a gente pode considerar na nossa conta, né, que a média atual dela já é um pouquinho mais alta e planejar isso ou até diminuindo a ingesta no dia a dia, né, ou colocando uma meta máxima aí de consumo no final de semana. No caso do exemplo do João, né, o impacto calórico aí de 4, 5 mil calorias na semana, né, se a gente divide lá pelos 7 dias, já é muito mais significante. A gente está falando de quase 700 calorias aí a mais no dia. Então, se eu tinha planejado uma dieta de 1.800 aí calorias pro João emagrecer, a gente está falando que a média dele vira 2.500 só por causa do final de semana. Mesmo que ele siga certinho no dia a dia as 1.800, chega lá no final de semana dele, a média na verdade virou 2.500. E às vezes isso é suficiente para tirar o João do déficit, né? Então vamos dizer que ele gaste aí 2.400 calorias, né? Que a gente estime isso. 1.800 era suficiente para ele emagrecer. Só que chega todo final de semana ele tem essa parte social, os churrascos, a bebida alcoólica que puxa o valor calórico para cima e ele acaba consumindo a mesma coisa que está gastando, né? E aí a pessoa que faz dieta no dia a dia, mas mantém peso e não tem resultado. E aí o que a gente faz com o João? Mesma coisa, a gente coloca a meta para ele em relação ao final de semana, né? Mas é legal entender primeiro esse impacto, mostrar para o João qual que é o impacto do final de semana dele e ele ter as decisões, o que dá para diminuir, o que dá para moderar, né? E para a gente ter essas metas, né, em relação ao final de semana, se é alguém que segue a dieta certinho, né, mantém as 1.800 no dia a dia e realmente é o excesso, é a exceção, né, que está prejudicando o resultado, não adianta eu querer restringir mais no dia a dia, o erro não está aqui. Então não adianta eu querer jogar ele para fazer jejum no dia a dia, fazer uma restrição muito maior, né, deixar mais difícil a dieta ainda, mais chances do João abandonar essa dieta. Na verdade, eu preciso ensinar ele a lidar com as exceções, com o final de semana, né, para ele conseguir garantir a restrição calórica por um período, né? E aí depois na fase de manutenção a gente até pode liberar uma frequência maior dessas exceções no final de semana, né? Então assim, é muito importante descobrir isso, qual que é o impacto calórico das suas escolhas de final de semana, né? Qual que é o tamanho aí do estrago desse final de semana? A gente faz isso quantificando, né? Quando a gente tem um consumo que é o padrão, né, de final de semana ou de churrasco, como eu dei o exemplo aí, de que não é tão controlado, né, é muito difícil eu chegar no final de um churrasco e perguntar para alguém quanto de carne comeu, quanto de cerveja tomou, né? Se a gente está comendo lá com os amigos no social, é muito difícil a gente ter essa noção de quantidade. Então, acho que essa é a parte mais difícil, né? É tentar controlar, antes de cortar, antes de diminuir, antes de pensar, né, em meta, é descobrir quanto. Né? Então, tem aplicativo que ajuda a gente a quantificar, um bloco de notas aí do celular e tentar anotando tudo que come nesse final de semana, né? Tudo que come de exceção à dieta, não necessariamente no final de semana, mas no dia a dia às vezes aparecem algumas exceções também. E aí a gente descobre, né, o padrão das suas exceções, é individual, da sua individualidade aí de exceções, das suas escolhas, né? E a gente começa a colocar meta em cima disso, dessas escolhas, né? Então não precisa cortar tudo, né? A gente precisa saber encaixar essas escolhas e ter resultado, né? E além disso, é mais importante ainda até quando vale a pena a gente fazer essas escolhas de forma mais rígida, né? Então realmente controlar muito mais, né? E quando a gente pode se permitir ter uma frequência de exceções maior, né? Então, por exemplo, a gente está indo aí para uma época de final de ano, de festas, né? Época que a gente sabe que a frequência das exceções aumenta muito mais, a gente tem mais eventos, a gente tem aí a ceia de Natal, tem o final de ano, né? E para a gente controlar tudo isso, talvez seja uma semana, ou pelo menos as 2 semanas aí, finais do ano, que a gente não precisaria colocar de meta restrição, a gente coloca manutenção, né? E a gente escolhe restringir em outras semanas, logo que voltar do ano novo, né? Ou nas primeiras semanas de dezembro, né? Então saber manejar isso é gerenciar, né, as escolhas, é planejar o resultado considerando mesmo a sua parte social e a sua disposição em cada momento, né? Tem momento que é muito mais fácil fazer dieta, tem momento que vai ser mais difícil. E aí, nesses momentos, não é que a gente vai
largar a mão, chutar, né, o balde, porque depois fica mais difícil retomar. Mas a gente vai controlar ainda, mas com uma permissão um pouco maior, né, um pouco mais leve nessas escolhas, né, com uma frequência maior das exceções, né. Começa a colocar isso em prática, né, tenta anotar, quantificar tudo que você faz de fora da dieta, né, e ver como não é muito mais fácil a gente decidir depois como a gente lida com isso e planejar depois como a gente consegue encaixar isso e ainda ter resultado, certo? Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários, me manda mensagem, a gente vai ajudando vocês com isso. Beijão, tchau, tchau.